Que a paz esteja com todos. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, que tem por título A Igreja de Cristo, né? E hoje nós vamos para a oitava parte, o oitavo módulo, né? Já peço para você que já é inscrito, compartilhe, tá? Para você que ainda não é, se inscreva, deixa o seu joinha, tá? Para que o YouTube possa indicar ele para mais pessoas, tá certo? Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério que acontece na igreja atual. Que eu já vi pastores, já vi pastor, né? Não vou citar o nome, claro que não. E infelizmente existe igrejas que concordam com o aborto. E sabemos, meu amigo e minha amiga, que o aborto ele é totalmente antibíblico. Por quê? Porque o aborto, a pessoa ela está interrompendo uma vida. Mesmo a criança ela ainda não ser formada no ventre da mãe, mas já é uma vida, né? Antes da criança formar, é lógico que não é uma vida. Antes da pessoa engravidar, não é uma vida que está ali se formando. Mas do modo que o homem e a mulher tiveram o seu contato, o esperma, e teve contato com o óvulo, e começa a produzir um feto dentro da mulher, já é uma vida que está se formando. Então, quando a pessoa ela comete o ato do aborto, o que está acontecendo? O que acontece? É coisa séria isso. A pessoa está cometendo assassinato. É isso mesmo que você ouviu. Ela está matando, ela está interrompendo uma vida antes mesmo da pessoa se formar, do feto se formar, virar uma criança. Então, meu amigo e minha amiga, a Bíblia ela é totalmente contra. E pastor que é a favor, ele está totalmente fora da palavra. Eu já vi pastor a favor do aborto. Mas eu vejo que aquele que é a favor do aborto, ele não tem nenhuma base bíblica para isso. Por quê? Não tem nem vai ter. Pelo contrário, a Bíblia vai dar a base para não cometer o aborto. Não ser a favor, mas ser contra o aborto. A Bíblia vai me dar uma base contra o aborto. E através dessa mensagem eu vou mostrar para você aquilo que a Bíblia fala sobre o aborto. É verdade. Desde antigamente, o próprio Deus, ele já falava aqui, ele já deixou bem claro que ele é contra o aborto. Por quê? Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias, uma palavra que todo mundo talvez já deve ter ouvido, né? Todo mundo já deve ter lido, pregadores, assim como eu, já deve ter pregado essa palavra. E muitos às vezes, meu amigo e minha amiga, deixa eu tomar um gole d'água. Muitos às vezes não pararam para pensar isso. Às vezes muitos já leram essa palavra, às vezes pregadores já pregaram essa palavra, mas muitos não pararam para pensar e meditar no que Deus está falando. Então, por isso que eu falo para você com base bíblica, que a Bíblia ela é contra totalmente o aborto. O aborto é crime, tá? Biblicamente é pecado, porque
vai estar assassinando uma vida. Ainda que a lei possa, ainda que no Brasil possa aprovar a lei do aborto, mas a Bíblia sempre vai reprovar. A Bíblia sempre vai ser contra. E se você já ouvir pastor falando a favor do aborto, tá? Não concorde com ele. Não concorde, porque a Bíblia não concorda com ele. O apóstolo Paulo até deu esse direito para que a gente examinasse, né, a mensagem para ver se o Espírito provinha de Deus. E às vezes tem pregadores aí que estão falando a sua opinião, estão falando o seu espírito humano, né? É como eu tenho a minha opinião. Você que me assiste aí agora, tem a sua opinião, mas eu não estou aqui para falar a minha opinião. Não estou aqui para falar o que eu penso. Não estou aqui para falar o que eu acho. Estou aqui para te transmitir aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Então eu já vi pregador falando do aborto, mas ele estava dando a opinião dele. Eu não vi ele lendo nenhum trecho da Bíblia que concorde com isso. E não vai ter. Não vai existir. Porque Deus é contra, né? Jeremias, capítulo 1, verso 5. Preste atenção nessa palavra. É um pequeno versículo. Mas olha só o que a Bíblia diz. Olha o que Deus falou para o profeta Jeremias. Jeremias estava se sentindo uma criança. Jeremias estava se sentindo um garoto, né? Deus havia dado uma missão para que ele fosse pregar, né? Deus queria levantar ele como profeta. E o Jeremias ele se achou incapaz, impotente, né? Aí Deus fala com ele, ó, no versículo 5. Preste atenção, por favor. Se você quiser ler, Jeremias 1:5 diz assim. Olha só. Pois, olha só, desde o ventre, preste atenção, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi e te levantei por profeta às nações. Aliás, eu pulei essa parte, eu vou repetir de novo. Porque em verdade, desde o ventre da tua mãe, eu te santifiquei e às nações te levantei por profeta. Então está aqui. Está aqui a base bíblica que a Bíblia é contra o aborto, né? Ou seja, o que Deus está falando aqui? Mesmo antes do Jeremias ele se formar no ventre da mãe dele, mesmo antes do Jeremias ele se tornar uma criança formada, Deus já havia escolhido ele como profeta. Então, o que a gente entende com essa palavra? Mesmo antes do feto virar uma criança, ele já está vivo. Deus, preste atenção, meu amigo e minha amiga. O homem e a mulher, eles cumprem o seu papel. Quando os dois estão lá mantendo a relação sexual entre marido e mulher, porque também fora do casamento é pecado. Mas quando os dois estão lá cumprindo o seu papel no momento íntimo, né, e acontece da mulher engravidar, o homem e a mulher fizeram a parte deles. Eles plantaram a semente. Mas se Deus não der o Espírito, não vai haver vida. A criança pode até nascer, mas vai nascer sem vida.
Ou seja, depende do Espírito de Deus. Não o Espírito Santo, mas o Espírito que eu diz é o fôlego, né? Que Deus ele dá. Então, quando o feto está dentro de uma mulher, e o feto ele está vivo, isso significa o quê? Significa o quê? Que Deus deu o Espírito. Ou seja, o fôlego já está nele, ele não é formado, mas ele já tem vida. Então Deus já deu a vida antes mesmo do feto se tornar uma criança. Então por isso que a Bíblia é contra o aborto. A não ser, preste bem atenção, a não ser que a criança ela morra dentro do ventre da mãe, né? Aconteça da criança, ela já está morta dentro do ventre da mãe, aí é lógico, né, que a mãe vai ter que tirar, aí sim. Agora, tirar o feto enquanto ele tem vida, não deixar ele seguir o seu curso, interromper, é totalmente antibíblico. E Deus ele abomina, tá certo? Deus ele deixou bem claro aqui para o profeta Jeremias. Antes mesmo, né, no ventre, antes dele ser formado, no ventre da mãe dele, Deus já tinha chamado ele. Ou seja, quando o feto está ainda em formação, se ele está vivo, ele tem o Espírito. Quem que deu o Espírito? Foi Deus. Então, se eu tirar, interromper aquela vida, eu vou estar interrompendo aquilo que Deus colocou. Tá certo? Então, o nosso tema de hoje é esse: aborto. A Igreja de Cristo jamais pode ser a favor do aborto. Pregador que é pregador de Deus jamais pode incitar os seus membros a serem a favor do aborto, a querer tirar a criança. Aí a pessoa vai falar assim: ah, mas ministro, a fulana foi vítima de um estupro, foi vítima de uma atrocidade. Tudo bem, só que a criança que foi colocada dentro dela, mesmo por acidente, mesmo da pior maneira possível, através de um ato cruel, mas é uma criança, meu amigo e minha amiga. E a criança não tem culpa. A criança não tem culpa. Não tem culpa do que aconteceu. Se caso aconteceu esse ato cruel, mesmo que seja com uma jovem, com uma adolescente, talvez uma menina, o que tem que acontecer? O pai e a mãe têm que ajudar, deixar que essa criança venha ao mundo e o pai e a mãe ajudar a cuidar, a criar, né? Mas nunca interromper. Tá certo? A não ser que a criança morra, a não ser que o feto não sobreviva dentro do ventre. Aí é diferente, aí vai ter que tirar mesmo. Não tem vida mais. Não tem o espírito. Mas se tem o espírito, ali tem a vida. Se tem o espírito, o que acontece? Teve a aprovação de Deus para aquela criança vir. Então jamais pode, em hipótese alguma, ser interrompida. Tá bom? Fique com essa palavra. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti. Te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus, Ele me permitir.